Nós vamos continuar hoje, né, o tema que começamos na semana passada. Nós estamos falando da relação, né, do nosso coração com as riquezas, né, com as posses, com o dinheiro, né? E falamos, né, naquele momento que esse é um tema que a palavra de Deus dá bastante importância, né? Eu até disse domingo passado que esse é o tema que mais é falado, né, nas Escrituras, lógico, fazendo aqui uma ressalva, né? Depois de Cristo Jesus, ele é tudo nas Escrituras, né? A palavra de Deus diz que a palavra fala dele, né? As Escrituras falam dele, né? Vamos aprender como Deus tratou e lidou com essa questão, né? Dentro da antiga aliança, já falamos um pouco domingo passado e vamos avançar um pouco mais hoje, né? É como Deus lidou com isso e tratou com isso na vida de Abraão, né? Na vida de Jacó, e o que eles aprenderam, né? Os frutos que eles deram. E depois falamos e meditamos um pouco, né? Nesse tema, olhando para a lei, né? Para o pacto, né? Que Deus fez com Israel. E nós vamos fazer uma conclusão hoje, nesse período, né? Que eu entendo necessário, né? Para a gente ter uma boa compreensão nessa introdução. E nós vimos que desde o princípio Deus deixou bastante claro, né, que estes dízimos, né, pertenciam a Ele. O Senhor disse que os dízimos, né, eram dele. Israel tinha que separar, né, que aquilo era santo e entregar para o Senhor. Né. Primeiro, grande fundamento, né, que tinha que estar no coração do povo de Israel, que eles estavam dando o que era de Deus, né, e dando para Deus. Depois, num segundo movimento, aquilo era destinado, né, para essas finalidades, né, para atender os levitas, os próprios judeus e os necessitados e viúvas estrangeiras que estavam no meio dos filhos de Israel. Mas cada israelita sabia que primeiro eles estavam dando, né, para Deus o que era de Deus, né? E isso foi pactuado, irmãos, assim de forma definitiva, né, quando Israel está entrando na Terra Prometida. O livro de Deuteronômio, lá no final, né, do livro, nós temos o registro desse momento, quando Deus reúne todo o povo ali, e a aliança então é declarada, né, anunciada e selada com sangue, e todo o povo, né, concorda, todo o povo diz, nós vamos cumprir, e aquilo então passou a viver, né? Neste lugar onde Israel parou para esse acontecimento, né, onde Deus reuniu o povo de Israel para esse momento, é um vale, né, e nós temos dois montes ali. Um que está mais ao norte e outro que está mais ao sul. E quem está nesse vale consegue ver os dois montes. Se ele olhar para o norte, ele vê um monte verde, coberto por floresta, né, vegetação. É assim até hoje. E quem olha para o sul vê também um outro monte, né, que é só pedra, não tem vegetação, ou seja, nele não tem vida, né? E Deus colocou o povo de Israel bem no meio desses dois montes, e ali a aliança foi selada, né? Então, quando metade do povo declarou as bênçãos, ele olhava para o norte e olhava para aquele monte verde, né, cheio de vida,
Então eles tinham um quadro diante deles, né? Um painel diante deles. Se houvesse obediência, né, eles teriam vida, eles teriam abundância, eles teriam o favor de Deus. Né? Mas se houvesse desobediência, eles, olhando para o sul, né, uma metade do povo estava olhando para o sul, via um monte sem vida, um monte sem vegetação, né, um monte onde não havia nada. Né? Então, aquilo era uma figura da maldição. Né? E foi nesse lugar que a aliança foi selada. Né? E todo o povo, né, concordou com isso. Né? Então, quando nós olhamos para o livro de Malaquias, né, e eu quero me deter um pouco aqui, e meditamos no capítulo 3 do livro de Malaquias, né, nós entendemos, se tivermos como pano de fundo esse momento, né, que Deus sela a sua aliança com o povo de Israel. Né? E nós, então, conseguimos ver como Deus está lidando com os seus filhos, né, com o seu povo, em relação às riquezas, às posses, dentro da antiga aliança. Né? Então, eu queria que você abrisse lá em Malaquias, capítulo 3. Esse é um capítulo muito conhecido, né, muito usado, né, nos púlpitos, quando se aborda esse assunto, mas há muita confusão, né? E muitas dificuldades que não é bom ter, né? Então, Malaquias, capítulo 3, nós vamos ler do verso 8 até o 12. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Então Deus responde, né, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A maioria dos pregadores hoje, né, pega esse texto e pregam ele para a igreja, né, para aqueles que estão debaixo da nova aliança, como se esse texto, né, e o que está registrado aqui tivesse sido escrito para a igreja. Mas Deus aqui está tratando com o povo de Israel. Isso aqui está acontecendo, né, na relação do povo de Israel com Deus, dentro da antiga aliança, dentro do pacto, né, que Deus fez com aquela nação. E o versículo 8, Deus está perguntando, né, para o povo de Israel, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Por que Deus está fazendo essa pergunta para os filhos de Israel? Porque na antiga aliança, nós vimos no domingo passado, que Deus declarou que os dízimos, eles pertencem a Deus. Deus disse, os dízimos são meus. Não de vocês, são meus. Mas Israel não estava dando ou não estava devolvendo, né, esses dízimos que Deus havia determinado que ele devolvesse.
que era o dízimo que ia para o levita, o dízimo que eles mesmos tinham que gastar com ele, e cada 3 anos o dízimo que era destinado ao estrangeiro, à viúva e ao pobre. Né? E Deus diz, esses dízimos são meus, mas vocês não estão devolvendo, né? Não estão me dando o que é meu. Então vocês estão me roubando. E o povo de Israel respondia, né? Em que te roubamos? Então Deus diz, nos dízimos e nas ofertas, porque Deus disse que os dízimos e as ofertas eram dele. Né? Na nova aliança, Deus nunca disse isso. Vocês já leram nas Escrituras, no Novo Testamento, na aliança da graça, né, que Deus fez com o seu povo, você leu, você encontrou o Senhor Deus dizendo uma linha sequer que os dízimos são dele? Isso está no contrato da nova aliança com o seu povo? Não está. Mas estava no contrato ou no pacto, né, que Deus tinha feito com Israel. Eu vou dar um exemplo aqui muito, né, simples, mas que ajuda a gente a entender. Todos nós aqui, em algum momento, fizemos algum tipo de contrato. Né? Compramos um carro, alugamos uma casa, sei lá, compramos alguma coisa que envolveu um contrato. E lá tem as cláusulas, não tem? Mas depois daquele contrato, nós fizemos outro, ou de repente fizemos 2 juntos, né? Um compramos um carro, o outro alugamos um imóvel. Né? E o que está escrito num não tem nada a ver com o outro. Não é assim? Você não chega para aquele que fez o contrato B com você e diz assim, olha, eu também quero cumprir as cláusulas do contrato A com você, porque eu gosto daquelas cláusulas que estão lá, mas aqui no contrato que nós temos não tem isso, mas eu quero cumprir elas aqui também. Não é assim que funciona. Então Deus tinha um pacto com Israel, mas Deus fez um novo pacto com a igreja. Uma nova aliança. Né? E nós estamos olhando para o velho pacto e estamos aprendendo como Deus lidou com esse tema lá dentro do velho pacto. Né? Depois nós vamos para o novo pacto e vamos ver como Deus lidou com isso no novo pacto. Né? Nós vamos ver as semelhanças que existem dentro de um e do outro, né? E vamos ver como Deus foi revelando a sua vontade nessa jornada. Aqui onde estamos parados, Israel não está cumprindo a sua parte, não está devolvendo o que é de Deus, está sendo chamado de ladrão. E era verdade, né? Estava roubando. E segue o texto, né? No versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados. Se ouve muito nos púlpitos hoje, olha, se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado. Onde é que está escrito isso, irmão? No novo pacto. Não existe isso. Mas para Israel existia. Por que era amaldiçoado? Porque Israel foi levado por Deus lá naquele vale, colocado entre aqueles 2 montes. E lá Israel ouviu com todas as letras que os dízimos pertencem a Deus. E aquilo foi selado com sangue. E Israel disse, nós vamos cumprir. E Deus disse, se vocês cumprirem, vocês serão abençoados. Mas se vocês não cumprirem, vocês serão amaldiçoados. Então, o que Malaquias está falando aqui? Ele está lembrando o povo de Israel das maldições da lei. Aquilo que está lá
estabelecido, né, naquela aliança que Israel estava vivendo. É completamente errado, né, tomar aquilo que estava lá na antiga aliança, envolvia o povo de Israel, e trazer para a igreja e ainda individualizar, né? Olha, você, José, que não deu dízimo, é você que vai ser amaldiçoado. Onde é que está escrito isso? Não está, irmão. No versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, essa casa do tesouro eram as câmaras que haviam lá no templo em Jerusalém, eram como se fossem salas, né? Ou depósitos, anexo ao templo, onde o povo de Israel levava, né, os cereais e depositavam ali. Depois dali ele era distribuído para o consumo, né, para os levitas, para os sacerdotes. Eram armazéns, era o lugar onde se estocava as coisas. Isso não existe hoje. Aonde é que estão hoje a casa do tesouro para ser cheia de mantimento? Isso não existe. Existiu lá. E ela estava vazia, porque os filhos de Israel não estavam devolvendo o dízimo que era de Deus, né? Os levitas estavam passando necessidade, os próprios judeus não estavam indo conhecer a Deus naquelas festas e se alegrar diante do Senhor, e as viúvas, os pobres necessitados não estavam, e os estrangeiros não estavam sendo assistidos. Versículo 11. Por vossa causa, aliás, versículo 10 ainda, né? Para que haja mantimento na minha casa, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Que devorador que é esse aqui, irmão? Esse aqui é famoso, né? Ó, se você não der o dízimo, o devorador vai comer o que você tem. Aí queima o chuveiro lá e fala, o devorador já chegou, né? Um medo, como diz o italiano, uma paura desse devorador, porque ele não dá sossego, né? E aí a pastorzada, né, o devorador, enfim. Mas aonde é que está esse devorador na Nova Aliança? Esse devorador aqui, se você for lá para Deuteronômio 28, ele está descrito lá, né? Com detalhes. Esse gafanhoto, né? Ele está descrito lá. Deus falou, se você não cumprir a aliança, né, você será amaldiçoado. E aí Deus mostra como ele seria um amaldiçoado, né? Ele ia enviar as traças, né, os bichos, que iam comer a roça, a plantação, né, o trabalho dos judeus, e eles iam ficar pobres. Como de fato ficou, porque isso aqui aconteceu. Então o gafanhoto era gafanhoto de verdade, irmão. Aquele que voa, que tem perna, que forma, né, bandos, né, não sei como que chama, uma nuvem de gafanhoto, que devora, né, a lavoura. Não é o curto-circuito que dá lá no chuveiro, não é a peça do carro que já rodou 200 mil quilômetros, ela vai quebrar. O pneu careca que já está no arame, que furou, ele vai furar porque ele já está careca.
para que ninguém mais tenha dúvida sobre isso, eu queria que o irmão aí lesse para mim, fazendo favor, Deuteronômio 28, 38. Isso aí, esse aí é o gafanhoto, irmão. Esse aí. E ele muitas vezes fez o seu trabalho, né? Fez o seu trabalho. Porque Israel não devolveu aquilo que era de Deus. Né? Mas se Israel fizesse, Deus disse, eu vou abrir a janela do céu. Foi o que ele prometeu lá na aliança. Lá. Ele falou, ó, se vocês me obedecerem, olhe para o norte, olhe para aquele monte, olha como que ele está bonito. Coberto de floresta, né? Cheio de vida. Vocês serão assim. Não é que tem uma janelinha lá no céu, né? Que o irmão vai lá e dá o dízimo e Deus abre a janela e ele fica rico. Porque é mais ou menos esse o pensamento, né? Puxa, eu ando meio quebradão, acho que o negócio resolve assim, né? Então eu vou lá e dou o dízimo, pai, já fica esperando para ver como que vai multiplicar o negócio. Né? Como se Deus tivesse realmente uma janelinha na cabeça de cada um de nós e se damos o dízimo, o negócio cai assim de monte. Deus está lembrando o povo de Israel que na aliança que ele fez com ele, há essa promessa de bênção. Israel sabia disso. Isso foi selado com sangue. E Deus é fiel. E no versículo 12, por isso está escrito isso aí no versículo 12, olha, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Né? Então, com o povo de Israel, Deus lidou e tratou deste tema desta forma. Desta forma. Infelizmente, Israel fracassou, né? Não fez direito em muitos momentos e tiveram grandes, né, dificuldades e erros, né? Mas também acertos, né? E nós podemos olhar para isso e aprender e trazer para a nossa vida a verdade, né, do Senhor. Então hoje nós vamos avançar, né, um pouco mais. Eu preciso ainda falar mais um pouquinho sobre esse termo, né, sobre esse número, né, que aparecem aí no Velho Testamento, né? Essa 10ª parte que Deus disse que era sua, né? Não uma, mas 2 e quase 3 vezes, né? Isso é mencionado 4 vezes no Novo Testamento. E às vezes esses textos, essas vezes que é feita essa menção, né? Isso é usado para dizer que Deus continuou com esse regime de dízimo que havia no Antigo Pacto, que Deus continuou com ele no Novo Pacto. Né? Então nós vamos olhar para esses 4 textos e dar uma olhadinha. Mateus capítulo 23, verso 23, vamos abrir lá. O Senhor Jesus aqui está numa conversa dura, né, com os judeus, com os escribas, né, com os fariseus. E ele diz assim, verso 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo.
Então Jesus, ele está fazendo o quê? Ele está reprovando, né, a hipocrisia dos escribas e dos fariseus. E nessa sua reprovação, ele diz assim, que os escribas e os fariseus, eles davam, né, o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, né, que eram hortaliças que eles plantavam lá no fundo de casa. Né? Então imagina o escriba e o fariseu, né, entregando lá no templo um punhado de hortelã, de endro e de cominho. Uma coisa pequena, né, de valor baixo, mas é como demonstração de fidelidade, né? Fidelidade. Mas, por outro lado, né, estes mesmos escribas e fariseus, eles eram completamente reprovados, né, em relação ao que Jesus chama aqui de mais importante da lei, e aí ele cita algumas coisas, né, como a justiça, a misericórdia e a fé. Né? Então eles se apresentavam, né, lá no templo com os punhados de hortaliças, né, o dízimo, mas nos seus corações não havia justiça nem fé, né, e nem misericórdia. Né? Então o Senhor Jesus, ele está denunciando isso. Né? Aí o que ele fala? Vocês deveriam continuar fazendo estas coisas, ou seja, trazer o dízimo, né, da hortelã, do cominho, mas sem negligenciar aquelas, ou seja, a misericórdia, né, a justiça e a fé. Mas para quem que o Senhor Jesus está falando isso aqui? Para os judeus, para os fariseus, né, para os escribas. Eles estavam debaixo do regime da lei. A lei é que estava em vigor. O Calvário ainda não havia chegado. Estes fariseus e escribas aqui, eles eram judeus. Eles não eram igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam debaixo do antigo pacto. Então o Senhor Jesus disse, vocês devem obedecer à lei, vocês devem continuar fazendo o que a lei está pedindo para vocês. E só que o Senhor Jesus lembra que não era só o que eles estavam fazendo, né? Que as demandas da lei eram muito mais elevadas do que aquelas que eles estavam atendendo. Então aqui o Senhor Jesus não está trazendo para a nova aliança a prática do dízimo, ele só está dizendo que os judeus que estavam debaixo da velha aliança deveriam continuar. Um outro texto, Lucas 11:42, é a repetição, né, do texto que lemos. Lucas também registrou esse momento. Né? Ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, né, e de todas as hortaliças. Quer dizer, Lucas amplia um pouco mais, né? E desprezais a justiça, o amor de Deus. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. No capítulo 18 de Lucas mesmo, um pouquinho para frente, 18:12. Então o fariseu, verso 11, ó, o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graça te dou porque sou como os demais homens. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então o fariseu, ele está orando e está lembrando Deus de que ele dava o dízimo de tudo que ele ganhava. Né? Era o normal, ele era judeu.
estava debaixo do antigo pacto. Essa era isso era o que ele deveria fazer. Isso fazia parte da aliança que o Senhor tinha com eles, né? Só que ele está fazendo isso de forma arrogante, né, orgulhosa, cheia de justiça própria, né? E o texto aqui vai mostrar que ele estava, na verdade, sendo reprovado, né, diante de Deus. E o último texto, né, que aparece a palavra dízimo é Hebreus, capítulo 7. Nesse capítulo 7, o autor, né, que escreveu essa carta, ele está mostrando que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Ou seja, o sacerdócio da antiga aliança, que foi praticado, né, porque foi dado à família de Arão, estava sendo substituído na nova aliança, né, pelo sacerdócio de Cristo, o verdadeiro sacerdote. Todos os sacerdotes da antiga aliança estiveram debaixo dessa ordem de Arão, ou seja, dessa sequência de sacerdotes que teve o seu início com o sacerdócio de Arão. Mas o autor de Hebreus está dizendo que na nova aliança o sacerdócio mudou completamente, né? O grande e único sacerdote é Cristo Jesus. E que Cristo Jesus procede de uma outra ordem, a ordem de Melquisedeque, né? Aquela figura enigmática que aparece para Abraão quando ele está voltando lá da guerra e Abraão dá o dízimo para ele, né? Então, o autor aqui, ele está mostrando que Cristo, o seu sacerdócio, é maior que Arão e o seu sacerdócio, né? E aí ele vai citar o evento que envolveu Abraão e Melquisedeque. Vamos fazer a leitura de alguns versículos aqui, do 1 até o 10. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, e depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha promessa. Evidentemente, fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que receberam dízimos. Porém, ali aquele de quem se testifica que vive. Por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então o autor aqui está dizendo que o próprio Levi, que na antiga aliança recebia os dízimos, lá na pessoa de Abraão, ele pagou dízimo a Melquisedeque. Então, com isso, o autor está mostrando que o sacerdócio de Cristo, né, é infinitamente superior ao sacerdócio
levítico, né? Então, Melquisedeque, lá naquele momento, nesse encontro com Moisés, com Abraão, né, ele é uma parábola, né, é uma figura do sacerdócio de Cristo que se manifestaria, né, na nova aliança, como de fato se manifestou. Então, esses são os 4 textos onde nós encontramos a palavra dízimo. Em nenhum momento, né, encontramos aqui uma ordenança, ou seja, um mandamento, né, uma ordem clara, né, de Deus dizendo, olha, na nova aliança, os filhos de Deus também recolherão, né, dízimos e entregarão a mim, né? Deus não reclama isto, ele não inclui isso no novo pacto, não está presente de jeito nenhum. Todos aqueles que fazem essa afirmação, eles têm que fazer aqui uma gambiarra, né, com os textos do Velho Testamento e essas citações aqui do Novo Testamento para tentar dar alguma base, só que não é algo muito fraco, né, inconsistente, porque as Escrituras são claras, né, em relação a isso. Então, irmãos, nós vamos agora avançar um pouco mais, né? A igreja, ela está sob um novo pacto, como eu já disse, né? Vamos ver isso em Lucas, capítulo 22, verso 20. Na última ceia, aliás, na última Páscoa e na primeira ceia que o Senhor Jesus faz com os seus discípulos, ele anuncia, né, o início da nova aliança, que tinha sido anunciada pelos profetas e que ele veio para estabelecer, né, com a sua igreja, né? E essa aliança nova, né, ela seria selada poucas horas depois, né, desta ceia aqui que o Senhor está participando aqui com seus discípulos, né, como quando ele seria morto na cruz e derramaria o seu sangue, né? Então, com o sangue do Filho de Deus, a nova aliança foi selada. Então, veja aí o versículo 20, né, do capítulo 22. Ó, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Quando Deus reuniu o povo de Israel lá, naquele vale, né, como eu já disse, depois que a lei, né, foi lida, Moisés pegou uma bacia com sangue, né, e pegou lá uma espécie de esponja, né, e derramou sobre o livro da lei e depois jogou aquele sangue também sobre o povo, né? Então ali a aliança foi selada com sangue, né? Tanto o que estava escrito, como o sangue também caiu sobre os filhos de Israel que estavam ali, né? Então a partir daquele momento a lei passou a vigorar. A nova aliança, ela vai entrar em vigor aqui. O Senhor falou, né, este cálice, né? Este cálice, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Quer dizer, algumas horas depois desse momento, o Senhor Jesus está na cruz, então ele derrama o seu sangue como Cordeiro de Deus. E esse sangue, então, sela a nova aliança, ela entra em vigor, né? E esse sangue, agora não de forma literal, né? Lá com Israel o sangue foi jogado sobre o povo. Aqui não de forma literal, mas espiritual, Deus vai cobrir o seu povo, né, com o sangue de Jesus, né? Ele vai lavar, ele vai salvar, né, as nossas vidas e vai nos
colocar, né, em aliança com ele pelo sangue de Jesus, né? Então a igreja ela está debaixo, né, de um novo pacto. Voltando para Hebreus, no capítulo 8, deixa eu ler o versículo 8. O autor está citando, né, a profecia feita lá no Velho Testamento em relação à nova aliança. Versículo 8. Aí, de fato, repreendendo-os, diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Então essa nova aliança, né, ela está sendo anunciada que seria feita com Israel, mas nós depois vimos, né, que nessa nova aliança Deus incluiria também os gentios, né? Ou seja, ele salvaria homens, né, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, seriam trazidos, né, colocados dentro desta nova aliança, né? E o versículo 13 diz assim: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer, né? Então, o antigo pacto passou. E um novo foi dado por Deus. Então, a realidade que estava no segundo pacto, ela cumpriu o seu papel. Mas agora uma nova aliança entra em vigor. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela está aqui, né, debaixo desta nova aliança, né? E aqui, irmãos, né, na nova aliança, é que Deus vai abrir realmente, né, a verdade dele. Aqui na nova aliança é que Deus então vai realmente, né, mostrar para os seus filhos como ele quer, qual é a sua vontade, ou seja, como eles devem se relacionar com as suas posses, com as suas riquezas, né, com as coisas que Deus tem colocado nas mãos de cada um de nós. Então, o que está sendo mostrado para a igreja, né, é muito mais elevado do que foi mostrado e exigido dos filhos de Israel. Então, o Novo Testamento ele não fica em silêncio em relação a isso, mas, pelo contrário, ele fala muito mais alto do que falou a antiga aliança. Na antiga aliança, Deus chegou ali nos dízimos e nas ofertas, né? E bastava o homem pegar esses dízimos e colocar no lugar que Deus ordenou, estava tudo cumprido. Mas no Novo Testamento, a realidade é muito mais profunda, né? Muito mais abrangente. E é aqui que nós precisamos chegar, né, para a glória de Deus. Então, a partir desse momento, né, nós vamos olhar, então, para essa questão com esse pano de fundo, né? E também nessa perspectiva, ou seja, com base na nova aliança. Se você olhar para as suas riquezas como olhava o judeu, você vai errar. Se você olhar para as riquezas com base em Malaquias 3:10, você vai errar, porque você está na nova aliança.
Se você olhar para as suas riquezas como Jacó olhou, você vai errar. Ele estava lá atrás, lá no começo. A mesma coisa Abraão. Você se lembra de Ananias e Safira? Pelo nome, né, nós sabemos que Ananias era judeu. Certo? E se ele tinha uma propriedade, né, e vendeu, há uma chance de Ananias não ser assim e ser casado, né, já ser um homem com uma certa maturidade, né? Não era uma criança, não era um moleque. Ananias viveu com certeza a maior parte da sua vida debaixo da antiga aliança. A igreja estava acabando de nascer. A nova aliança fazia pouco tempo que estava em vigor. Ananias não havia se convertido há muito tempo, não, há pouco tempo, porque a igreja era novinha. Né? E Ananias sobreviveu como dizimista, como ofertante, não sobreviveu? Mas quando chegou a nova aliança, a graça de Deus, o que aconteceu com Ananias e Safira? Eles morreram. Então, para a lei, Ananias passou, né? Safira sobreviveu. Mas quando veio a graça, Ananias morreu e Safira também. Então, entre muitas outras coisas, nós aprendemos isso com Ananias e Safira. Né? Quando a régua foi elevada, eles tropeçaram. Então, se a gente olhar para a questão das riquezas, né? Antes da régua ser levantada, você tem uma situação. Só que essa aí não é a que está sobre nós, a igreja do Senhor Jesus. Para nós, a régua foi colocada no máximo, irmão. E é daqui que nós temos que olhar se queremos viver o que Deus tem para nós aqui. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Ser como Ananias é bem simples, né, em relação a viver como Barnabé. E aí cabe aquela pergunta, você quer ser Ananias ou quer ser Barnabé? Então, para a gente iniciar os primeiros passos, né, vendo como que essa questão está na nova aliança, vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 9, vamos ler o verso 7. No capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, nós temos uma das escrituras mais profundas, né, em relação a esse tema no Novo Testamento. Aqui no capítulo 9, no verso 27, está escrito assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Como que era na antiga aliança? Havia voluntariedade lá, as pessoas davam de acordo com o seu coração ou elas eram obrigadas? Como que era? Obrigadas, né? E os números estavam lá. Ó, é isso, isso, isso. Mas a nova aliança, né? Aqui Paulo está dentro da nova aliança, está ensinando a igreja, né? Ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então, na nova aliança, não existe essa obrigatoriedade. Você não tem uma lei dizendo: olha, você tem que dar X. Quando Ananias chegou lá com metade do valor da casa que ele vendeu,
e a outra metade escondida. Pedro perguntou para ele, é isso aí mesmo? É isso aí mesmo. Mas antes de falar que ele ia morrer, Pedro falou assim para ele, não era tudo seu? Você não precisava dar nada. A casa era sua, se você não vendesse, era sua. Mas já que você vendeu, se você ficasse com o dinheiro no bolso, estava tudo certo, o dinheiro era seu. O problema foi que Ananias, né, mentiu. Então a nova aliança não trabalha com a obrigação e ela não dá um número para você, né? Assim como ela na antiga aliança. Ó, 10% para isso, 10% para aquilo e mais 10% para aquilo outro. Não, você não vai ter. Mas ela te diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Nós vamos ver depois que isso aqui, né, é uma obra, é um dar que acontece num relacionamento que o Filho de Deus tem com o Espírito Santo do Senhor. Isto aqui procede do novo coração, da nova vida que foi dado a ele em Cristo Jesus. E é nisto que Deus está interessado. E veja que esse dar aqui, não por obrigação, mas de forma voluntária, não é caracterizado por tristeza e nem por necessidade. O judeu podia ir lá com a sua vaca, né, que ele tinha tirado lá das 10, ele podia ir gemendo e reclamando, e puxa vida, tem que dar essa vaca, mas se ele levasse a vaca, estava feito o negócio. Se ele pegasse lá o seu saco de trigo, que ele tirava lá dos 10 sacos de trigo que ele tinha na sua casa, e levasse lá e colocasse no templo, né? E fosse um cara amarrado, mas levasse o seu saquinho de trigo, estava feito. Mas na nova aliança não é assim. É algo que nasce de um relacionamento com o próprio Deus. Numa transação genuína e verdadeira com o Senhor. E que o Senhor não está obrigando, não está colocando o seu filho na parede e dizendo, você vai me dar ou eu te mato. Não, não existe isso. E ele, então não vai dar nem com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É alguém que vai com o coração alegre. Ou seja, com uma realidade espiritual, santa. Então não basta ir com um saquinho de trigo e nem com a vaquinha. Isso é o de menos. É muito mais que isso. É ir com a vaquinha ou com o saquinho de trigo e com alegria. Por quê? Porque esse Filho de Deus está num relacionamento com o Senhor correto em relação às riquezas que ele tem nas suas mãos. Nós vamos ver isso depois com calma. Então, o Velho Testamento, a contribuição era obrigatória e o percentual era fixo. No Novo Testamento, a contribuição é voluntária e o percentual é livre. Romanos 15, 26. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia
levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Veja a voluntariedade aqui. Os irmãos, sabendo da necessidade da igreja lá em Jerusalém, eles vão levantar esta coleta. Não está estipulado na nova aliança, ó, lá em Jerusalém vai ter sempre uma igreja pobre, necessitada, e todo ano vocês vão fazer uma coleta para atender a igreja lá de Jerusalém. Não está escrito isso. A igreja estava num momento difícil, os irmãos lá da Macedônia e da Acaia voluntariamente foram atender as necessidades dos irmãos. Você lembra daquele dízimo de 3 em 3 anos para os pobres, para as viúvas, para os necessitados? Veja que o destino é semelhante. Só que na lei era obrigado, aqui é voluntário. Como eu já disse, um exemplo de fracasso nessa voluntariedade é Ananias e Safira, eles morreram. Fica difícil, para nós, como igreja, estabelecer algum número, algum percentual, porque nós temos plena consciência que todas as coisas pertencem a Deus. E que nós próprios, fomos comprados por Cristo Jesus. Então, se nós somos do Senhor Jesus, o que nós podemos dar a Ele? Mas, se Ele nos comprou, acabou aí, Nada é nosso. O Senhor compra a nossa vida com porteira fechada, irmão. Assim, ó, pá. Não fica nada de fora. Israel, Deus disse, vocês estão me roubando naquela parte que eu falei que é minha. No Novo Testamento, o Senhor comprou o seu povo. Porteira fechada. Você é dele. E com tudo que você tem. Não é dono de nada. De verdade. Logo que eu me converti, eu nunca me esqueci disso. Estava um dia numa escola dominical e o irmão que estava ministrando, ele estava falando alguma coisa sobre isso, de possuir as coisas e tal, e que nada é nosso, que tudo é de Deus, não sei o quê. E estava frio naquele dia. Aí tinha uma irmãzinha lá que tinha pendurado a blusa dela, o casaco dela numa cadeira assim, um casaco bonito. Ficou calor assim durante o tempo que a gente estava ali. E não sei quem lá pegou o casaco dela enganado, assim, tirou do lugar que ela pôs. Aí terminou a aula, ela levantou e olhou para lá, olhou para cá, falou, meu Deus, cadê o meu casaco? Aí o irmão que estava ministrando ficou olhando para ela assim, falou, o quê? O seu casaco? É o casaco de Jesus. Desaprendeu rapidinho, irmão. 2 minutos ela já queria o casaco dela, Nós somos comprados com o sangue de Jesus. O apóstolo Pedro fala isso. A contribuição na aliança da graça nos conduz à graça de Deus, manifesta em Cristo Jesus por nós.
Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, eu vou ler esse versículo e mais um, e aí nós vamos deixar para a próxima. Segunda aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então veja aonde a nova aliança conduz todos nós. Aquele que é a verdade de Deus, e com quem devemos aprender sobre tudo, e sobre isso também, diz assim que ele é o dono, o possuidor da verdadeira riqueza. O único verdadeiramente rico. Totalmente rico. Que tem realmente posses, né, verdadeiras. E o que ele faz? O que ele faz? Como que ele é? Como que ele procedeu? Ele que era rico, se fez pobre. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aqui, irmão, está a chave de tudo. Aqui está a chave de tudo. Como que o Senhor se relacionou conosco nessa questão de dar? Como que ele veio ao nosso encontro? Ele veio ao nosso encontro com base na graça de Deus. E com base na graça de Deus, ele que era rico se fez pobre. Por que ele se fez pobre? Porque ele pegou da sua riqueza e deu a nós, que éramos pobres, e então mudou a nossa sorte. Nós que éramos pobres, fomos feitos ricos. É para este lugar e para esta realidade que o Senhor quer nos conduzir. Nos conduzir. As coisas que o Senhor tem confiado em nossas mãos, elas só terão alcançado, né, o verdadeiro objetivo quando esta realidade aqui, em alguma medida, estiver operando na nossa vida. Ou seja, quando a nossa vida começa a manifestar a graça de Deus, ou seja, replicar a graça de Deus. E como a graça de Deus inicialmente foi aplicada? Cristo, que era rico, se fez pobre, ou seja, aquele que tinha veio na direção daquele que não tinha. No mundo, as riquezas têm um caminho inverso. Quando aprendemos no mundo, as riquezas sempre são assim. Elas têm que vir em nossa direção para nos enriquecer. Nós somos o objetivo final delas. Elas são buscadas para o nosso desfrute. Mas na nova aliança, é o contrário. O nosso cabeça, o nosso Senhor, aquele que foi antes de nós, ele era rico. Tinha toda a riqueza. E o que ele fez com a riqueza? Ele deu a riqueza dele. A riqueza foi dele para os outros. Ela faz um caminho contrário. E é aqui que está a glória que pertence a Deus e que é para Deus, mas
que os filhos de Deus dela participam quando eles obedecem isso, quando eles vivem isso. Vocês se lembram que Jesus disse que é melhor dar do que receber? Por causa disso. Porque dar está relacionado com a graça de Deus. Dar está nessa semelhança de Cristo. E essa é a bênção. É a maior bênção que o ser humano pode experimentar nesta vida. O conselho do mundo é esse: gaste tudo que você tem com você mesmo. Enquanto o seu desfrute nas riquezas que você tem em suas mãos. Mas o Senhor Jesus disse: não, o verdadeiro desfruto está quando você pega o que você tem nas suas mãos e enriquece outro. Esse é o desafio. Por que o Senhor Jesus se alegrou com a viúva, senhor? Porque ela deu o que ela tinha. E qual foi a alegria da viúva? Não foi que ela chegou em casa e lá ela encontrou um saco de dinheiro. Foi no fato dela ter vivenciado a graça de Deus. Ter dado passos semelhantes a Cristo Jesus. Esta é a bênção, irmão. É aqui que nós encontramos a verdadeira alegria. Versículo 14 e 15 do capítulo 9 mesmo. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Nós vamos ver esses dois capítulos depois com calma, né? Versículo por versículo. Eu só estou fazendo uma introdução aqui. Paulo está dizendo aqui no final do capítulo 9 que os irmãos lá de Jerusalém, quando recebessem a oferta dos irmãos lá da Caia, né? Eles iriam ficar maravilhados com a graça de Deus na vida daqueles irmãos. Ou seja, eles iam ver semelhança entre Cristo e os irmãos da Caia. Não é isso? Volta para o versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. É isso aqui que Deus busca no final de tudo, sua glória. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Na antiga aliança, o máximo que se chegava era atender a necessidade dos santos. Mas a nova aliança, o objetivo final é a glória de Deus. E a glória de Deus não vai ocorrer apenas pelo fato de alguém ganhar um prato de comida. Mas Deus vai ser glorificado quando esse que ganha o prato de comida vê na vida daquele que está dando Cristo Jesus, ou vê a bondade de Deus, a graça de Deus na vida dele. Então é nesse nível que Deus colocou a régua para nós. E ele segue dizendo, Paulo, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela vossa obediência, da confissão, da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberdade com que contribuís para eles e para nós. Veja, pela liberdade que contribuís para ele e para nós. Porquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Quando os irmãos lá de Corinto receberam a oferta, o que eles viram? A graça de Deus na vida daqueles irmãos.
E eles deram glórias a Deus por causa disto. E por isso Paulo termina, né, no versículo 15, graças a Deus pelo seu dom inefável. Quem fez isso numa medida infinitamente maior? O próprio Deus. O próprio Deus. Seu dom inefável. O Pai, o grande Rei, o rico verdadeiro, deu. Não deu ouro e nem prata. Ele deu Jesus. Hã? No... Isso. Como está escrito, distribuiu, né? Deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Cristo que está sendo distribuído, ministrado pela Igreja de Deus na terra. Irmãos, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então aqui toda a lógica ela é invertida. Completamente invertida. Aqui estamos agindo como filhos de Deus, como o Senhor Jesus disse lá no Sermão do Monte. Porque Deus é assim. Ele é assim. Ele deu o dom inefável, a riqueza maior, por graça, por misericórdia. Veja, irmãos, que não é questão de número. Não é questão de interesse particular. Não é interesse na bênção. Mas é o interesse da glória de Deus. É o interesse na semelhança de Cristo Jesus. É o interesse do desfrute da própria vida de Deus no seu próprio coração. Isso é completamente diferente. Por isso, dar é melhor do que receber. Vamos parar aqui hoje, irmãos. Aí, né, na próxima oportunidade, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa questão, né? Vamos entrar nos detalhes, vamos colocar isso em algumas situações assim concretas, para esta verdade se tornando cada vez mais clara para nós, né? Amém?